Então, vou fazer 3 coisas. Primeira coisa vai ser para o primeiro ano. Então, eu vou fazer como se fosse a minha o primeiro assunto da primeira aula. A discussão da primeira aula é o que seria a física em si, né? Porque no Fundamental 2 é uma confusão entre ciências envolve biologia, química, física, e o que é isso, o que não é. E na verdade começam a separar as coisas e física é um fenômeno reversível, química é irreversível, a biologia são fenômenos que lidam com a vida, e aí a gente vai ver tudo isso é mentira, porque na biologia tem física, na biologia tem química, e todas as matérias, todas as 3 disciplinas se entrelaçam. Então, mas todas têm em comum uma coisa, o método científico. Então é aí que eu quero falar. Então eu tenho uma historinha que eu sempre falo para todo mundo, que é a historinha de como que as pessoas viam o céu. Essencialmente tem 2 modos de ver o céu. Um modo que é o modo de Ptolomeu, onde a Terra é o centro do universo e tudo gira em torno da Terra, e o outro modo de ver a coisa é mais complexo um pouquinho, para quem está aqui na Terra, a teoria do Copérnico. A questão é a seguinte: por que Ptolomeu saiu ganhando? Porque num dado momento da história era uma dedução simples. Então, assim, a igreja estava dominando, então como que a igreja podia justificar que a Terra fosse o centro do universo? Seria muito mais sensato, já que a Terra é o lugar onde habitam as pessoas, que são a criação divina. Então Deus não colocaria a criação dele em qualquer lugar, ele ia colocar no centro do universo. Então esse é um argumento bem forte, na época ele foi muito difícil de derrubar. Mesmo hoje a gente fala que não. O que a gente sabe, o que a gente diz, o Sol, a Terra gira em torno do Sol, isso é mais uma coisa que falaram pra gente falar do que o que a gente tá vendo mesmo, porque quando a gente vê o Sol nascendo, passeando pelo céu e indo se pôr do outro lado, ou seja, a gente aqui paradão numa boa, né, e todo o universo girando em torno. Mas, bom, aí isso ficou na conversa, né? Eu acho que é assim, a minha opinião é essa, coisa e tal. E até que veio um outro modo de pensar, um modo que tem a ver com o Galileu. O Galileu é um cara essencialmente esperto, então ele tinha algumas coisas, ele acabou algumas sacanagens ele acabou fazendo. Por exemplo, ele ficou conhecido como o inventor da luneta, só que não, a luneta já tinha sido feita por um dinamarquês, alguma coisa assim. Porém, a luneta que ele tinha era algo parecido com essa bonitinha aqui que eu tenho. O Galileu não inventou a luneta, mas ele inventou a luneta, porque no final das contas todo mundo olhava isso assim. E o Galileu ele foi olhar assim, né? Então, de certo modo, ele inventou a luneta assim. O aparelho em si, ele tomou conhecimento da existência Mas por que isso aqui é importante? Porque com isso, ele começou a olhar as coisas do céu. E uma das coisas mais visíveis e mais legais de se ver no céu é o planeta Júpiter. Porque Júpiter é grande, então mesmo com uma luneta fraquinha dessas, dá para ver Júpiter e 4 pontinhos que estão alinhados a Júpiter. Então seria assim. Bom, o que o Galileu percebeu? Ele percebeu que esses pontinhos mudavam de posição. Então, o que o Galileu via é o seguinte:
ele começou a observar com uma certa frequência esse planeta e as luas, aqueles pontinhos que cercavam. Até aí ele se achava que os pontinhos fossem estrelas. Mas tinha uma coisa que incomodava o Galileu. Então ele fixou o olhar numa das estrelas, dessas estrelinhas, e percebeu que, de repente, esse pontinho está aqui, mais tarde ele está aqui, mais tarde ele está aqui, de repente ele sumia, aí ele aparecia aqui, aqui, mais tarde aqui, aqui, sumia. Então Galileu começou a questionar, pensar o que poderia estar acontecendo com esse pontinho, né? Essa lua que era, acho que Ganímedes. Ganímedes, alguns falam Ganímedes, mas eu aprendi como Ganímedes. Esse pontinho não pode sumir e aparecer do outro lado. Ele deve estar acontecendo alguma coisa com ele. O que está acontecendo com ele? Ele está dando a volta. Essa foi a conclusão mais óbvia do que ele poderia ter, né? Então, por exemplo, o pontinho. Como que você justifica que isso sumiu? Sumiu porque ou está por trás ou está adiante. E adiante o brilho do planeta é muito intenso, eu não vejo pontinho. Como se fosse o farol de um carro e uma formiga em cima da lente do próprio farol. Então eu não veria porque fica ofuscado. Então, ou esse ponto está à frente, ou ele está atrás. E se a gente for ver, então essa lua de Júpiter só pode estar fazendo um movimento circular em torno do planeta. Isso é sensato, isso é razoável. É melhor do que imaginar que a lua furava o planeta, ou que ela simplesmente desaparecia e ressurgia do outro lado, né? Então, Galileu comprou uma super briga, porque até aí a igreja estava falando assim, ó, a Terra é o centro do universo e pronto, né? Era uma época complicada, o que a igreja dizia tá resolvido, ninguém questiona. Então, o que acabou acontecendo é que ele comprou a briga. Porque, na verdade, é assim, ele pensou o seguinte, bom, se aquele ponto lá no céu, distante, insignificante para a gente aqui da Terra, está fazendo algo assim, ou seja, não tá obedecendo o fato da Terra ser o centro do universo, a questão é que talvez a própria Terra não obedeça essa organização. A questão é que a Terra deve estar dando a volta em torno do Sol. Porque o que acontece é o seguinte, o Copérnico tinha sugerido isso, mas ele não conseguiu argumentar. Mas todos já sabiam que Marte tinha um comportamento estranho no céu durante no decorrer das semanas. Porque num dado momento Marte avançava no céu e depois ele recuava e depois ele avançava de novo. Isso, quando tiver em aula, eu mostro com mais detalhes. Isso eu não peguei também de primeira. Mas isso só pode e fica muito bem explicado se o planeta Terra estivesse movendo, enquanto Marte também se move, todos em torno do Sol. Então a Terra vai dar a volta, na hora que ela for dar a volta, Marte fica para trás, porque Marte está mais longe. Então a ideia é mais ou menos essa. Bom, então essencialmente o que foi que o Galileu fez? Ele se encrencou, na verdade não se encrencou, porque o Galileu, como eu falei, era um cara esperto, ele era amigo do Papa, ele tinha essas... Então ele não sofreu muito com isso. Ele fez o que eu poderia dizer assim, que é o método científico. Então, consta em observar, medir, porque ele mediu, ele sabia quantas horas precisava para aquela lua de Júpiter dar a volta em torno, aparecer no mesmo lugar. Ela precisava de 42 horas para dar a volta e aparecer no mesmo lugar. Então, ele
mediu, ele construiu uma hipótese, a hipótese de que essa Lua dá a volta em torno de Júpiter. E parece que é inquestionável, porque então isso faz... É muito sensato imaginar que dá a volta em torno de Júpiter. Não preciso grandes provas, olhe só, olha o que acontece. Me explica de um jeito melhor, você não consegue. E a tese que seria assim, bom, talvez a Terra faça a mesma coisa em torno do Sol. E depois uma coisa que seria uma conclusão, alguma coisa, ou uma comprovação, né? Um final da história, uma conclusão. Então, esse rascunho é o método científico. E a partir daqui, isso marca tudo que é ciência. O que é ciência tem que passar por esse crivo. Então, por exemplo, astrologia, ela observa, ela mede, tá bom. A hipótese, ela é firme? Não é firme, ela é uma constatação, quer dizer que o planeta tem influência em você, aqui no planeta Terra. O planeta lá distante, passando naquela constelação do firmamento, tem uma influência sobre você no planeta Terra? Essa hipótese é muito fraca. Na verdade, a hipótese não permite uma tese de que então o seu dia, semana que vem vai ser um período ruim para você. Então, na hora de fazer a comprovação, o método científico não funciona para a astrologia. Então, a astrologia não é ciência. É certo, é errado? Não sei, não é ciência, é isso que é, né? Então, chiquinhos do primeiro ano, é isso que vocês teriam que, no primeiro dia. E aí eu vou depois ver como eu estou tentando me adaptar aqui à situação. Mas aí eu vou fazer umas coisas com vocês, seguir o que vocês deveriam estar vendo.